E acolhemos, então, com muito carinho a pastora Romy Márcia Benck. Ela é pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, bacharel em Teologia, mestre em Ciência da Religião e hoje, então, faz parte do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC, sendo secretária-geral do CONIC. E nós acolhemos mais uma vez, Romy, muito obrigada. Você nos ajudará a enxergarmos e a nos aprofundarmos sobre a temática e o texto base da campanha da fraternidade. Então, passo a palavra e, desde já, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço a possibilidade de participar desse momento de formação sobre o tema da campanha da Fraternidade Ecumênica, que o Padre Patrick já apresentou tão bem. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor, tendo como lema bíblico Efésios 2, versículo 14a, que diz: Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Quero cumprimentar, saudar o irmão Maicon, o irmão Ataíde, a Lucília, o Padre Patrick, companheiro desse processo de construção dessa campanha da Fraternidade Ecumênica, que foi uma construção muito desafiadora, porque a gente precisou se adaptar à nova realidade apresentada para nós pela pandemia. E foi um texto base, dessa vez, construído, e uma campanha toda construída via plataformas virtuais. Então, foi um processo muito diferente de encontro. Também quero cumprimentar o Alex por ter feito a ponte para a gente poder estar aqui nessa formação. E a toda a família marista, que é sempre muito companheira da caminhada ecumênica, muito companheira do CONIC, então, para nós é uma grande alegria poder participar desse momento. Bom, a Lucília me falou um pouco sobre os objetivos desse momento de formação, de que a ideia, além de falar sobre os propósitos e os objetivos da campanha da Fraternidade Ecumênica, é refletir como é que o tema da campanha da Fraternidade Ecumênica pode entrar nos processos pedagógicos, nos planejamentos pedagógicos das escolas da rede marista no ano que vem. E eu diria que, eu sei que a rede marista sempre trabalha as campanhas da fraternidade, sendo elas ecumênicas ou não, e isso é muito bom. Mas me parece que a campanha do ano que vem, além de oferecer, oportunizar a continuidade da reflexão do tema da campanha desse ano, como o Padre Patrick sempre destaca, e eu concordo muito com ele, o tema da campanha do ano que vem também chama a atenção para a necessidade da gente refletir o que significa a prática do diálogo. Então, o que eu pensei da gente refletir aqui não é nem tanto uma apresentação da campanha da Fraternidade Ecumênica, mas é a gente aprofundar a reflexão sobre o sentido do diálogo. O que, afinal de contas, a gente quer com o diálogo, principalmente num espaço de formação, no ambiente escolar, que é um ambiente muito importante, aliás, fundamental, e que nesse contexto de polarizações também tem sido um ambiente muito disputado pelas diferentes compreensões políticas e religiosas que estão presentes na nossa realidade hoje, né? A gente sabe que a educação é um campo em disputa. Então, considerando que a educação é um campo em disputa, e ela é um campo muito importante, porque, afinal de contas, ela tem essa tarefa, esse compromisso, essa função, essa missão de formar sujeitos, de apresentar conhecimentos no plural.
Então, a gente poder refletir também sobre o papel do diálogo e também sobre os limites do diálogo, eu penso que é interessante. Então, eu preparei uma apresentação. Toda a apresentação ela está baseada, orientada no texto base, então eu vou sempre fazer pontes com o texto base e vou projetar aqui, então, o que eu preparei. Conseguem ver? Consegui. Tá ótimo. Então, assim, fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Como já foi dito, essa campanha da fraternidade ecumênica, como todos os anos, se faz uma consulta para as igrejas, para as comunidades, sugerindo, pedindo o que vocês acham que deveria ser tema da nova campanha da fraternidade ecumênica. Então, a gente recebeu muitas propostas temáticas. No entanto, o tema do diálogo foi um tema recorrente. A gente dá para dizer assim que foi o tema em que mais houve, foi o tema que mais apresentou pedidos. E isso não surpreende, porque, afinal de contas, a gente vive numa sociedade em que a prática do diálogo, a prática do respeito a opiniões diferentes, ela está cada vez mais difícil de ser exercitada. Eu lembro aqui no ano de 2016, quem mora aqui em Brasília deve saber disso também, e também apareceu muito nos telejornais. No ano de 2016, no contexto do impeachment da presidente Dilma, a esplanada dos ministérios aqui em Brasília foi dividida por um muro. De um lado ficavam as pessoas que eram favoráveis ao impeachment e do outro lado as pessoas que eram contrárias. Esse muro não foi erguido por um partido político, nem por um dos vários movimentos políticos que se formaram naquele contexto, mas ele foi erguido pelo próprio governo do Distrito Federal. Para mim, isso é muito simbólico, e quando a gente introduz o tema da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, eu gosto de trazer esse exemplo. Por que eu digo que é muito simbólico? Porque é o poder público assumindo que tem uma sociedade dividida e que o poder público não está tendo nenhuma ação, nenhuma atitude, nenhuma orientação, nenhuma política pública para fazer com que a sociedade consiga conversar. Está tudo bem a gente ter olhares diferentes sobre determinados temas, está tudo bem a gente ter posicionamentos diferentes. Agora, o que não está tudo bem é a gente ter que dividir a sociedade, ou seja, de um lado os contra, do outro os a favor, e coloca um muro, como se o fato da gente pensar, o simples fato da gente pensar diferente fosse um motivo, uma razão de conflito, de violência física, simbólica e assim por diante. Esse mesmo tipo de dificuldade para a conversa também aparece dentro das nossas igrejas. Por isso eu digo que essa campanha da Fraternidade de 2021, ela tem uma função pedagógica para dentro das igrejas, para dentro das nossas instituições, das nossas organizações que trabalham a fé em Jesus Cristo a partir dos seus vários carismas. Pode ser o carisma da educação, o carisma da pastoral, o carisma da diaconia, enfim, da música, né? Tem um sentido pedagógico. Por quê? Porque também dentro das igrejas as polarizações existem. Então, muitas pessoas que ocupam hoje funções de coordenação, de direção nas igrejas, não sabem mais como
lidar com essa polarização. Porque se qualquer palavra pública, qualquer manifestação pública que se dá, isso já vira um grande sentido de intolerância, de perseguição em redes sociais e assim por diante. Então, parece que a gente ultrapassou há muito o caminho, a barreira, vamos dizer assim, do bom senso. Então, a campanha da Fraternidade Ecumênica, ao assumir o testemunho do diálogo, ela quer nos remeter para a essência do Evangelho. Então, qual vai ser o nosso grande projeto de evangelização com essa campanha? É simplesmente a afirmação de uma prática que já era exercida por Jesus Cristo, a prática do diálogo. A gente sempre viu Jesus tendo muita paciência com os discípulos que não entendiam muito bem o que ele dizia. A gente sempre viu Jesus tendo muita paciência com as pessoas que queriam colocar a lei acima da vida e fazendo com que elas questionassem o seu ato. Jesus também se recolhia para fazer o diálogo sozinho com o Pai, através da oração, que a oração também é um diálogo. Então, a gente tem muito que aprender com a experiência, com o testemunho do Evangelho. Antes de entrar no tema, eu vou pedir para a Lucília, quando tiver faltando 5 minutos para a finalização do meu tempo, tu me avisa, tá? Tá bom, pastora. Eu só queria pedir uma gentileza, se você conseguir colocar a projeção dos slides em tela cheia, que aí fica mais fácil para nós visualizarmos. Tá? Muito obrigada. Aviso sim. Tá bom, obrigada. Então, um dos primeiros exercícios, a campanha da Fraternidade Ecumênica, ela segue aquele método da educação popular, que a gente trabalha muito nos círculos de escola bíblica, principalmente aquelas que são do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, o CEBI, mas que também vem da educação popular, que é muito conhecida aqui no Brasil, que é o ver, julgar, agir, celebrar. Então, quando a gente vai falar no ver, a gente quer olhar para o contexto em que a gente está inserido. Qual é o contexto onde a gente está fazendo a nossa experiência de fé? Essa é a pergunta presente no ver. Vocês vão ver no texto base que a gente se inspira na metodologia dessa campanha nos discípulos de Emaús, que são aqueles 2 sujeitos, aquelas 2 pessoas que estão voltando de Jerusalém logo após a crucificação de Cristo, indo para o lugar onde eles moravam, que era a cidadezinha de Emaús. Havia uma distância de 11 quilômetros entre Jerusalém e Emaús, e, pela época, supõe-se que eles tivessem feito esse caminho a pé. E, bom, quem caminha 11 quilômetros vai conversando, tem um tempo para sentar e tomar um ar, para tomar uma água, para fazer um lanche, etc. E, nesse tempo todo, eles vão conversando. Possivelmente, não era... a gente pode desconfiar, a gente pode suspeitar de que a conversa deles teria de ser sobre os últimos acontecimentos. Quais eram os últimos acontecimentos? A condenação de Jesus, a crucificação de Jesus e depois uma dúvida que pairava no ar, que era o testemunho das mulheres, que disseram que foram até o túmulo no sábado e veio um anjo e tal, e viram o túmulo vazio. E que veio um anjo que disse que Jesus havia ressuscitado, que Jesus estava vivo. Só que as mulheres fizeram esse relato e ninguém acreditou nelas, porque, afinal de contas, por que a gente vai acreditar em mulher, né? Se hoje tem dificuldade em acreditar em mulher, então imagina no contexto bíblico em que a palavra da mulher não valia muita coisa. Então, provavelmente, eles vinham conversando sobre tudo isso. Todo o poder, toda a força da manipulação das massas,
que muitas vezes é levada, né, por muita fake news, é levada por muita manipulação, inclusive do discurso religioso, a condenar pessoas inocentes e relativizar a justiça. Então, provavelmente, era sobre esse contexto que essas duas pessoas estavam falando. Além do que, elas também poderiam estar em dúvida. Será que o relato das mulheres que viram o túmulo vazio é verdadeiro? Será que a gente pode acreditar nesse relato? Então, o primeiro momento do texto base, ele chama a nossa atenção, ele nos provoca para que a gente faça essa experiência dos discípulos de Emaús, que é identificar sobre quais temas nós precisamos conversar hoje. Então, no contexto escolar, essa é a pergunta. Quais são os temas que uma escola, que uma rede de educação, como é a Rede Marista, que tem uma identidade confessional, tem o carisma marista, mas esse carisma marista, ele se alicerça no Evangelho. Então, quais são os temas que nas redes maristas hoje são difíceis para estabelecer um diálogo? Pensando que vocês trabalham com crianças, com jovens, com pessoas que estão entrando na fase adulta, quer dizer, vocês trabalham com pessoas, com o público das mais diferentes idades. E cada uma dessas pessoas tem um determinado contexto familiar, tem um determinado contexto social, tem um determinado contexto econômico e religioso. Então, a pluralidade e a diversidade está dentro das escolas maristas. E, certamente, também dentro das escolas maristas, a gente deve ter estudantes que vêm de famílias com maior sensibilidade, com maior abertura para discutir as questões que envolvem o mundo contemporâneo, e existem aquelas pessoas que são mais fechadas para esse tipo de debate. E a escola está no meio do caminho. A escola precisa construir as pontes. A gente também precisa considerar que esses estudantes têm muito acesso à rede social e que, muitas vezes, as redes sociais, por onde eles navegam, não necessariamente sejam espaços de afirmação de valores de autonomia, de valores coerentes com os direitos humanos e assim por diante. Então, eles também podem ser atingidos, envolvidos em movimentos, em discursos de ódio e começar a praticar isso por achar que isso é correto, né? Não por maldade, mas por se identificar. Então, tudo isso, eu diria assim, que seria um primeiro desafio, identificar quais são os temas, as situações sobre as quais nós temos dificuldades para dialogar no ambiente escolar. Identificar também quais são os temas e as situações de maior tensionamento no contexto escolar. A gente sabe que no conjunto da sociedade, hoje, nós temos muitas temáticas que são temas que eu diria assim, de fronteira, né? Que tensionam. Então, tem toda a disputa em torno do sentido dos direitos humanos, existe todo o tensionamento em torno do que são valores religiosos cristãos e do que não é. Existe todo um debate em torno da moral. Então, assim, na sociedade existem muitos temas de tensionamento. Como é que esses temas aparecem no âmbito, na comunidade escolar? É um exercício que a gente precisa fazer.
Então, o que a gente precisa ter aqui é uma grande capacidade de escuta. Ou seja, não levar a receita do bolo pronto. A gente precisa realmente levantar os temas, deixar que eles surgem, deixar que eles apareçam. Esse é um desafio. No processo de elaboração do texto base, a gente fez esse exercício, porque a gente não pode desconsiderar que essa campanha, diferente de todas as outras, né, ao longo de todos esses anos que se teve campanha da fraternidade, essa é a primeira campanha que vai acontecer num contexto de pandemia. Então, a gente não tem a mínima ideia de como a gente vai estar no ano que vem. Se as escolas vão estar com um ambiente normalizado de aulas, se vai ser um ambiente híbrido, uma hora aula em casa, outra hora presencial, se a gente vai poder já estar todo mundo na escola, quer dizer, a gente não tem a mínima ideia. Por outro lado, a gente sabe que esse um ano praticamente de isolamento social, da gente fazer tudo virtual, ele trouxe inúmeras mudanças. E ele afetou cada pessoa de uma maneira. Ele afetou muito na emoção, afetou muito na sensibilidade, na subjetividade e assim por diante. E no contexto da pandemia, principalmente aqui no Brasil, a gente vê muitas disputas. Então, assim, a gente viu o acirramento do discurso fundamentalista religioso, provavelmente muitos devem ter visto lá em Campina Grande, na Paraíba, em que donos de estabelecimentos comerciais obrigaram os seus funcionários a ajoelhar na frente das suas lojas, do comércio, para rezar e pedir o fim da pandemia, pedir a abertura do comércio. Então, a gente viu muita manipulação do discurso religioso. Agora, a gente está assistindo toda uma disputa, toda uma instrumentalização política em torno da vacina para a Covid-19. Então, assim, isso tudo impacta na vida dos estudantes. Então, eles têm muito sobre o que eles precisam falar. E aí, eu também gostaria de chamar a atenção de que o diálogo, ele não é uma música assim uniforme. O diálogo, ele é uma música desafinada. Ele também tem as suas desafinações. Então, a gente também precisa ser muito realista e levar em conta que o diálogo, por si só, não é um instrumento milagroso que vai resolver desentendimentos, disputas por poder, exclusivismos culturais e religiosos. Ele é um instrumento muito importante, mas ele não é um instrumento mágico, porque no processo de diálogo, as várias percepções, elas vão sendo colocadas. O resultado disso, a gente não sabe como vai ser. Se a gente vai conseguir sair para poder chegar no entendimento mútuo e chegar num processo de mudança, ou se o processo de diálogo vai acirrar mais ainda as divisões. O diálogo não pode ser compreendido como algo isento de perpetuação de poder. Então, a gente precisa ter atenção de que, quando eu vou estabelecer o diálogo, eu preciso realmente estar aberta e disposta para o diálogo. Eu não posso me utilizar da experiência do diálogo para fazer valer um único pensamento. Isso a gente precisa estar atento. Até onde vai a nossa abertura para o diálogo? E ele também carrega consigo suas ambiguidades, suas polaridades e suas dualidades.
Então, eu gostaria também de frisar essa perspectiva realista em torno da prática do diálogo. Eu vejo muito na experiência do diálogo ecumênico, assim, que eu sempre, agora eu estou mais, assim, na minha missão, vamos dizer assim, pastoral, está nessa jornada ecumênica, mas eu sempre fui do movimento ecumênico. Então, eu sei, por exemplo, que no movimento ecumênico, às vezes, a gente percebe exatamente isso, as ambiguidades, as polaridades e as dualidades. Por quê? Porque a gente fala em comunhão, em partilha, estar junto disso, de que somos unidos pela fé em Jesus Cristo, mas daqui a pouco a gente não reconhece o batismo do outro, a gente não consegue fazer a comunhão juntos. Então, assim, isso faz parte do diálogo. Então, a gente precisa entender também os limites, até onde nós estamos dispostos e dispostas a ir. No oculto, no diálogo, também pode estar o desejo de dominar o outro e de convencê-lo em relação à minha verdade. Então, eu penso muito assim que adolescente, né, ele sempre desconfia muito, ou na maioria das vezes, vamos dizer assim, ele desconfia muito quando a gente quer falar em diálogo com ele, porque ele pensa assim, tá querendo me levar, me convencer da tua verdade, né? Então, a gente precisa ter em mente de que a gente não pode se valer do diálogo para impor, para dominar, para convencer alguém da minha verdade. E o diálogo pode servir de armadilha para alcançar uma paz de túmulo, ou como a gente diz em português, uma paz de cemitério, que é aquela paz que uniformiza e elimina todos os contrastes ou todas as diferenças geradoras de conflito. Isso lembra muito no período bíblico, lá de Efésios, isso também é abordado muito no texto base, que é a Pax Romana, que era essa paz imposta pelo Império Romano, que reprimia qualquer sinal de divergência, que reprimia qualquer sinal de conflito. Então, aparentemente, se dizia assim, nossa, no Império Romano todo mundo não tinha briga, não tinha guerra. Mentira. Os conflitos, eles eram reprimidos e com muita força, com muita violência. Tanto é que a prática da crucificação era uma prática da Pax Romana. Então, era uma paz imposta com muita violência. Aí, claro, ninguém tinha coragem de se manifestar. E aí, eu gostaria de chamar a atenção para 3 formas de diálogo apresentadas pelo Martin Buber. O Martin Buber, provavelmente muitos de vocês conheçam, ele é um filósofo de tradição judaica, viveu na Alemanha, mas ele foi uma pessoa muito ativa no processo sionista, que era aquele projeto do retorno à terra sagrada dos judeus. Só que o Martin Buber compreendia, ele era de um movimento judaico que compreendia que o retorno à terra sagrada, aquela terra prometida por Deus lá no Antigo Testamento, ela não deveria significar a exclusão e a perda de território dos palestinos e dos povos que já viviam lá. Então, ele achava assim, não, nós judeus, já que a gente é tão perseguido em toda parte do mundo, a gente precisa ter um território nosso, onde a gente possa viver em paz, seguindo as nossas crenças, assim por diante, mas isso não pode significar a gente entrar em conflito com quem já vive lá. A gente tem que buscar formas de integração, de coexistência e assim por diante. Então, ele refletiu muito sobre o diálogo, e eu gosto muito da forma como ele desenvolve o tema. Então, Martin Buber trabalha com... Ele meio que categoriza o diálogo assim, em 3 perspectivas. O diálogo autêntico,
o técnico e o monólogo disfarçado de diálogo. Aí agora a gente vai ver cada um deles. O que ele falava do diálogo autêntico? Que é um diálogo falado ou silencioso, porque muitas vezes não necessariamente o diálogo significa a gente conversar, a gente também pode meditar e refletir silenciosamente sobre alguma questão que esteja provocando tensionamento. E aí é interessante na perspectiva do ambiente escolar, que são esses exercícios de espiritualidades, de meditação que a gente tem. Porque muitas vezes a gente apresentar um tema vai significar confusão. Algumas famílias não podem gostar, alguns pais podem criticar, e assim vai. Agora, se a gente também trabalha um convite para uma reflexão individual e depois uma partilha e assim por diante, às vezes a gente consegue chegar onde a gente quer chegar com muito mais facilidade, preparando, como a gente diz assim, antes de uma homilia, preparando mentes e corações para uma escuta respeitosa e amorosa. O diálogo autêntico, segundo Martin Buber, ele é muito raro de acontecer. Por quê? Porque as pessoas que estão envolvidas nesse processo de diálogo, elas têm em mente não elas mesmas, mas elas têm em mente a outra pessoa, tanto na sua presença quanto no seu jeito de ser. Então, se eu vou, por exemplo, conhecer a Lucília, eu quero entrar em um processo de diálogo com a Lucília sobre uma determinada questão, sobre a pertença religiosa dela, que é diferente da minha. Então, eu preciso ter essa abertura de saber que a pessoa que está comigo, preciso reconhecer ela na sua integralidade. Está aberta para compreender os processos de vida, os processos históricos, as relações sociais, tudo isso que formam o ser Lucília, porque a gente é formada por tudo isso. Os interlocutores, as pessoas que são as autoras de um diálogo autêntico, elas se voltam um para o outro, com a intenção de estabelecer entre si e a si próprio uma reciprocidade viva, uma reciprocidade verdadeira, em que eu vou me transformar quando eu encontro a outra pessoa. Então, não ter medo dessa soma que a gente vai tendo sempre que a gente entra em processo de partilha e de troca com o outro. Então, o diálogo autêntico, ele pressupõe uma abertura da gente sair da gente mesma e ir em direção ao outro. É um pouco daquela perspectiva da cultura do encontro que o Papa Francisco fala e que é difícil a gente exercer. Já o diálogo técnico é uma das formas mais comuns de diálogo. Então, ele faz parte do que o Buber chamava de bens essenciais e inalienáveis da existência moderna. Ele acontece sempre que se precisa resolver alguns tensionamentos pontuais, que no ambiente escolar deve ter muito, né? A gente vai ter que sentar aqui coordenadores e coordenadoras de pastoral para resolver uma questão específica. Então, vamos ouvir os diferentes pontos de vista e vamos identificar, consensuar juntos um caminho. Isso é um diálogo técnico. Só que ele não necessariamente pode significar um sair em direção ao outro. Isso até pode acontecer, mas quando isso não acontece, geralmente não é bem visto, porque a gente quer ver a situação sem muito envolvimento. E o monólogo disfarçado de diálogo, ele acontece quando duas ou mais pessoas reunidas em um local falam cada uma consigo mesma por caminhos tortuosos que estão estranhamente entrelaçados. Não existe desprendimento no monólogo. A presença da outra pessoa é admitida como uma parte do meu eu. Então, no monólogo, na verdade, eu pego o diálogo como um caminho para impor aquilo que eu penso.
Aí é como se o diálogo autêntico é um sair em si mesmo, o monólogo disfarçado de diálogo é um dobrar-se em si mesmo. Eu faço aquela comparação com o girassol, né? O girassol, acho que a gente pode fazer uma analogia muito bom com nós seres humanos, porque o girassol tem momentos em que ele está muito aberto, em torno do sol, recebendo a abelhinha, está muito à disposição. Quando o sol se põe, ele perde essa luz, ele vai se fechando, ele se dobra e aí não tem conversa mais com o girassol. Então, o diálogo o monólogo disfarçado de diálogo é isso. Eu estou só voltada para aquilo que eu penso, enquanto o outro está falando, eu já estou pensando na resposta que eu vou dar para o outro para convencer a pessoa da minha ideia. Esse diálogo ele se torna uma ilusão e um jogo, porque ele rejeita o real, confronta, desintegra a essência da realidade. Eu diria que a gente está vivendo muita experiência de monólogo disfarçado de diálogo hoje, porque às vezes a gente percebe que as pessoas até têm disposição e vontade de conversar com alguém que seja totalmente diferente de mim, mas elas não conseguem se abrir, elas não conseguem se deixar também provocar pela perspectiva do outro. Eu penso assim em muitos temas, por exemplo, pegar um exemplo bem comum, toda a questão relacionada à orientação sexual das pessoas, né, que é um dos temas de tensionamento. Alguns dizem assim, meu amigo, minha amiga é gay, eu até entendo, mas assim, eu acho isso errado, sabe? Eu até já ouvi ele ou ela, recebo essa pessoa na minha casa, mas dá para entender? Então, assim, é aquela coisa sim que vai, mas não vai, que coloca sempre um limite. Sempre um limite, está sempre na fronteira, assim, às vezes também do conflito. Aí vem essa pergunta, feito tudo isso, né? A gente olhar com criticidade também para o diálogo, sobre o que é que nós precisamos dialogar no caminho. Aí eu tenho essa imagem aí de Jesus e a samaritana na beira do poço. Na beira do poço, Jesus e a samaritana falaram sobre religião. Jesus era judeu, a samaritana era samaritana, e eles tinham uma perspectiva diferente sobre a manifestação de Deus. A perspectiva da samaritana é que Deus a gente encontrava no monte, etc, etc. Já Jesus tinha uma outra perspectiva, eles ficaram ali debatendo sobre religião. No final da conversa, a samaritana convidou Jesus para ficar com eles. E Jesus conviveu entre os samaritanos durante alguns dias. Então, me parece que eu acho legal essa história da samaritana, porque me parece que ali a gente tem um exemplo do evangelho de um diálogo autêntico. Geralmente, a gente tem uma tendência de dizer que o grande milagre de Jesus nessa história foi converter os samaritanos. Porque está escrito lá, e creram nele. Né? Depois de alguns dias, Jesus vivendo com ele, os samaritanos creram nele. Mas esse creram nele não necessariamente significa que os samaritanos deixaram de ser samaritanos e viraram judeus. Porque naquela realidade, essa conversão não estava nem posta. Mas o grande milagre do crer nele é crer que samaritanos e judeus poderiam conviver, coexistir, compartilhar comida, teto, água, mesmo crendo, vivendo diferentes experiências de Deus. Para mim, essa é a genialidade dessa história.
E aí, bom, Jesus e a samaritana compreenderam que os dois tinham que conversar sobre religião. E nós? Sobre o que é que nós queremos conversar? Então, nós temos muitos temas para conversar. O texto base desenvolve alguns que eu vou apresentar aqui para vocês. Claro que não vou entrar em todos eles, assim, porque não daria tempo. Mas no texto base vocês podem ver e também vocês mesmos têm muitíssimas informações para poder desenvolver cada um deles. Então, é impossível o ano que vem, esse ano, a gente não falar sobre a pandemia. E a gente vai falar sobre essa pandemia desde várias perspectivas. Uma delas é, aqui eu tenho compaixão, mas eu posso dizer que eu posso falar também da ausência da compaixão. Porque a gente viu que a pandemia não foi, apesar da gravidade desse evento, não foi uma gravidade suficiente para as pessoas conseguirem se abrir para a prática da solidariedade. Então, a gente vê que nem a experiência do luto tem sido forte o suficiente para as pessoas estabelecerem relações de empatia com as outras pessoas. De todas as cenas que a gente viu nesse contexto da pandemia, tem uma que eu acho muito simbólica sobre a ausência da compaixão, que é aquele ato que foi feito no Rio de Janeiro, numa praia, não sei se era Copacabana, em que eles haviam fixado várias cruzes na areia para lembrar as pessoas que perderam suas vidas pela Covid. E aí foi alguém lá dizendo que essas pessoas tinham morrido de Covid, que a Covid não matava e não sei o quê, era alguém que negava a pandemia, e começou a arrancar as cruzes. Atrás ia um homem e que colocava a cruz de novo na areia. Essa pessoa era um pai que havia perdido o filho para a Covid. E ele, então, deu uma entrevista, depois chorando, e ele disse que ele queria viver o luto, ele queria ter o direito de viver o luto. Então, existe uma desconexão social tão grande, uma ruptura da coesão social tão grande, que as pessoas não conseguem mais nem ter compaixão numa situação de luto. Agora, imagina se as pessoas vão ter compaixão em relação a pessoas negras, a pessoas indígenas, a mulheres, a LGBTQI+, a camponeses, camponesas sem terra, a pessoas em situação de rua, a pessoas encarceradas. Se elas não conseguem nem mais ter a compaixão por alguém que às vezes é da mesma classe social que elas, que é da mesma igreja, que assim por diante. Então, a ausência da compaixão é uma das questões que a pandemia nos apresenta. Outra questão é a justiça. A gente teve, por exemplo, na pandemia, uma declaração lá do STF dizendo que não poderiam ocorrer despejos durante a pandemia. Uma questão de justiça, as pessoas precisam se prevenir, elas precisam não estar expostas ao risco. Mas, mesmo assim, a gente assistiu ações de despejo na pandemia. Eu acho que o caso mais emblemático é que aconteceu em Minas Gerais, no Quilombo Campo do Meio. Todo o tema socioambiental, né? A ONU, o Programa do Meio Ambiente da ONU, coloca bem claro que todo esse desequilíbrio ambiental provocado pela ação humana, ele é um dos grandes causadores de proliferação de ondas pandêmicas, como, por exemplo, o ebola, zika vírus e assim por diante. Acontece que as experiências pandêmicas anteriores, recentes que a gente teve, elas não foram em escala global, mas foram em determinadas regiões do planeta. Por exemplo, nós aqui fomos muito atingidos pelo zika vírus.
Agora, imagina se todas as outras pandemias também tivessem sido em escala global. Como é que teria ficado o planeta? A Covid-19 é uma pandemia de escala global. Agora, na Europa, a gente está na segunda onda, que está muito forte. É o momento da gente refletir também na forma em que a gente estabelece a nossa relação com o meio ambiente. E para isso precisa de diálogo. Por quê? Porque mesmo com as queimadas que aconteceram esse ano aqui no Brasil, que impacta diretamente na vida dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, tem gente que nega, tem gente que responsabiliza as pessoas, os povos tradicionais, pelas queimadas, porque dentro ali tem todo o interesse social, econômico, que manipula, que potencializa a cultura do ódio. Outra questão são os fundamentalismos que ocorreram muito durante a pandemia, né? Tem vários exemplos que a gente pode... o racismo, as violências de gênero, violência contra a mulher, que aumentaram em 40% só durante a pandemia, e as desigualdades. Nós temos 13 milhões, 14, 15 milhões de desempregados, de pessoas desempregadas, e a gente sabe que isso só tende a aumentar. Então, assim, pensando num Brasil, num país tão desigual como o nosso, é quase impossível as polarizações não acontecerem. Porque eu preciso responsabilizar alguém sobre a minha situação. Então, que caminho eu tenho? Como eu vou responsabilizar alguém? Geralmente é responsabilizar a pessoa que é próxima, a pessoa que é diferente de mim. Então, eu posso dizer, não, a sociedade está desse jeito porque tem muito pecador no mundo. Não, essa pandemia veio porque ela é castigo de Deus, porque as pessoas não praticam direito à religião. Não, a gente está nisso tudo porque tem muito paganismo. Está vendo? Os discursos, as justificativas, são justificativas de responsabilização de alguém, e não uma abertura para a gente mudar. Era de se supor que uma sociedade que está toda ela em risco por causa de uma pandemia, que o critério, por exemplo, de escolha de vacina seria assim, vamos apoiar o desenvolvimento de tudo que está vindo. Mas o que acontece é, de novo, uma guerra comercial. Então, são laboratórios brigando com laboratórios, a gente sabe que quem pode pagar mais leva mais, e a percepção da solidariedade não se faz presente, mesmo com tudo que a gente tem vivido. Aí a gente vê o avanço da ciência e de acesso à informação, ao mesmo tempo, o descrédito na ciência e de acesso à informação. Aí, nesse sentido, a educação é fundamental. A ciência não é nossa inimiga, a ciência não é inimiga da fé. Como é que a gente vai estabelecer com maturidade o diálogo entre discursos religiosos obscurantistas versus conhecimento científico? Então, o fato de eu ser religiosa não significa que eu tenha que negar a ciência. Ao contrário, a ciência é fundamental, inclusive, para eu entender a minha fé. A continuidade e acirramento de conflitos e o descrédito de organizações importantes como a Organização Mundial de Saúde, que é quem deve gerir todo esse contexto pandêmico. A compaixão, empatia, solidariedade e justiça, que eu já falei, que a gente vê assim, nesse nacionalismo de vacina, em que cada país vai correr atrás para conseguir suas vacinas, aí quem pode mais, leva mais, e os países pobres que não podem, que não têm essa força, vão ficar a ver navios, vão depender da boa vontade alheia. A dificuldade de usar máscara, que eu penso que é
assim, um dos maiores exemplos assim da falta de empatia, de solidariedade, de compromisso com o outro, e a incapacidade de sentir a dor do outro e da outra. Então, isso tudo a pandemia nos revela, e está dentro do nosso tema da campanha. Aí a gente já vai entrando para a questão prática. Então, eu já vou indo para a finalização mesmo da apresentação. Bom, como é que a gente vai trabalhar isso tudo com crianças, jovens, adolescentes, né, pessoas das mais diferentes idades? Então, a gente preparou para a campanha o material das juventudes, que já está disponível lá nas edições CNBB, mas preparamos, ele agora está em processo de edição e que vai ser disponibilizado online, um material para trabalhar com crianças. Então, é um material assim que você pode trabalhar desde criança pequenininha até criança maior, porque todo o material ele foi elaborado a partir de uma pedagogia assim da interação, em que as crianças são as protagonistas. E a educadora, na verdade, ela está ali mais para facilitar um processo, para que as crianças cheguem à sua conclusão, à construção do que elas entendem pelas 4 palavras da campanha: fraternidade, diálogo, compromisso e amor. Então, todo o material foi preparado de forma ecumênica. É um material que vai ser bem dinâmico, a gente vai ter vídeos, contação de história, tem uma musiquinha que foi composta para se trabalhar essas palavras com as crianças. Isso tudo vai estar disponível no site para baixar, as pessoas podem imprimir, podem fazer o que quiserem, né? A gente não vai ter material impresso, mas a gente vai disponibilizar para imprimir ou apresentar em PowerPoint, é cada um ver como faz. Então, a primeira pergunta que as colegas, que as nossas irmãs que ajudaram a pensar nesse material, todas elas são da área de educação, se fizeram é: o quanto a fraternidade, e aí eu acrescentei também, e a sororidade, podem contribuir para o desenvolvimento da criança. Por que eu acrescentei sororidade? Porque frater é de irmãos, soror é de irmãs. Então, assim, a gente está numa sociedade de cultura patriarcal que cada vez mais violenta as mulheres. E a gente precisa se desafiar para que as crianças entendam, para que as crianças desenvolvam a compreensão de que é possível a gente se aliançar, mulheres e homens, para sociedades de iguais. Porque é isso que o Evangelho nos coloca. É isso que o amor nos coloca. É isso que é construir um caminho de fraternidade, de diálogo e de amor. Então, mostrar essas duas perspectivas, esse compromisso mútuo que a gente precisa ter uns com os outros, umas com as outras. Então, elas trabalham a concepção de que a fraternidade e a sororidade se referem à boa relação entre as pessoas, na qual se desenvolvem sentimentos de afeto próprios dos irmãos e irmãs. Uma pessoa fraterna afeta de forma positiva, desenvolve amizades duradouras e leve, tem empatia, enxerga o outro como igual, se interessa pelas pessoas, promove a união e muito mais. Só que para a gente chegar a tudo isso, a gente precisa fazer caminhos também que levem à problematização de preconceitos, de verdades, das coisas rígidas que nos dividem. A perspectiva do compromisso. Entende que estar comprometido com algo ou com alguém. Eu posso ter um comprometimento com uma pessoa, ou eu posso ter um comprometimento com uma causa, com uma agenda, com uma bandeira, com um modo de vida, enfim.
O compromisso torna as nossas ações, gestos e palavras em expressões de empatia, solidariedade, responsabilidade, respeito, cumprimento de combinados. O compromisso nos vincula com o coletivo, e aí vem um desafio muito importante. Numa sociedade absolutamente conectada pela internet, em que a gente está atrás de uma tela, a gente apaga a perspectiva do coletivo. Como é que a gente reconstrói esses laços? Então, é só me comprometendo com a outra pessoa, porque assim as pessoas elas são cada vez mais distantes umas das outras. Não é por nada que a gente tem um alto índice de suicídio entre juventudes, entre pessoas jovens. Por quê? Elas são absolutamente perdidas se elas saem da tela e se saem das redes. Não há mais não se sabe mais como conviver, não se sabe mais como lidar com pensamentos diferentes. E aí a pergunta, com quem ou com quais temas nos sentimos comprometidos e comprometidas? Aí eu acho que, de novo, a perspectiva do Evangelho tem muito a contribuir. Eu não posso me comprometer só com o meu familiar, nem só com os meus amigos e amigas. Eu preciso sair do meu núcleo, eu preciso sair da minha bolha. Compreender que o Brasil é um país plural, de muitas culturas, de muitos povos, de muitas religiões, faz com que eu me reconheça como um ser de responsabilidade, como um ser em compromisso em relação com aquele outro que é absolutamente diferente de mim. Então, eu não posso ser comprometida só com o meu igual. Eu preciso ser comprometida com o meu diferente. Isso é um desafio que a campanha coloca. Aí, a perspectiva do diálogo, a gente já falou bastante. Então, do desafio de ampliar o nosso olhar para um diálogo autêntico, em que não só trocamos palavras, mas enxergamos o outro em suas vozes, suas atitudes, seus desejos. Saber que a outra pessoa ela tem uma história que contribuiu para que ela fosse assim, ou várias histórias, que a gente dialoga com toda a nossa história. E, em contrapartida, a gente também daquilo que a gente recebe a partir dos diálogos autênticos que a gente consegue estabelecer. Aí a pergunta, quem é que o estudante está ouvindo? Quem tem escutado o adolescente, o jovem? Quem tem feito isso? Quem é que ele está ouvindo? É a influencer do YouTube? Ok. Qual é a mensagem que essa influencer apresenta? Vamos conversar sobre isso? Eu posso dar um exemplo de uma sobrinha minha que veio nos visitar aqui em casa, e ela, como toda adolescente, é fã dessas bandas coreanas que tem. E aí eu e meu marido ficamos com ela assistindo um show que estava na TV passando, e brincando e dançando com ela. Depois ela chegou para nós e disse assim: vocês sabiam que vocês são os únicos adultos que ouvem comigo e assistem comigo essa música? Ou seja, ela não tinha com quem compartilhar aquilo que ela gostava, aquilo que fazia sentido para ela. E às vezes a gente se fecha tanto, isso aí é coisa de adolescente, então não vou dar bola. Mas a gente precisa saber também do que motiva eles. Então, o desafio da gente desenvolver competências socioemocionais pode dar a oportunidade para que crianças e jovens se manifestem em seus modos de pensar, de sentir e nos comportamentos ou atitudes. O diálogo para se relacionar consigo mesmo, com os outros, estabelecer objetivos, tomar decisões, enfrentar situações adversas ou novas. Então, o diálogo ele também exige uma questão que é fundamental, que é a confiança. A gente precisa reaprender a desenvolver a confiança entre nós mesmos, porque as pessoas não confiam mais
umas nas outras, e isso é muito ruim. Como é que a gente vai ter coesão social se a gente não consegue confiar? É impossível isso. E o amor, então, que é uma força transformadora, é uma atitude, é uma ação que exige a fraternidade, a sororidade, boa capacidade de ouvir, cumplicidade e compromisso. Então, não é esse amor romântico, óbvio, mas é esse amor que eu digo assim sempre que é um amor político, porque é um amor que vai questionar também como são construídas as relações de poder. Isso é fundamental a gente conversar. Como é que vai ter amor se tu não problematiza as relações de poder que são estabelecidas no âmbito familiar, no âmbito social, no espaço de trabalho, na escola, na igreja e assim por diante. Então, dialogar com e sobre a realidade, identificar quem participa, quem são as pessoas envolvidas no diálogo, em que lugar você está, onde, de que lugar nós queremos fazer o diálogo, quais são as histórias, quem somos nós, qual é o momento da vida em que a gente está vivendo. Então, tem aqui esse quadro em branco, todo ele para ser preenchido coletivamente, porque o diálogo pressupõe coletividade. E aí eu finalizo, então, com uma breve reflexão que eu tirei de um livro da Judith Butler, Vidas Precárias, os Poderes do Luto e da Violência, em que ela fala sobre a função das ciências humanas. E a educação, ela é uma área do conhecimento das ciências humanas. Então, ela fala da importância que a grande contribuição das ciências humanas, das humanidades, que a teologia também faz parte das humanidades, é a crítica cultural. E eu diria que a educação, ela tem a principal tarefa em desenvolver um pensamento crítico. Porque essa é uma das grandes ausências que a gente tem hoje, o pensamento crítico. A crítica cultural, o pensamento crítico, tem um trabalho a ser na situação atual. Porque isso vai também ser importante para a gente pensar no futuro, para pensar no que vem. Então, a gente precisa se abrir para que nós sejamos devolvidos ao humano, onde a gente não espera encontrá-lo em sua fragilidade e nos limites da sua capacidade de fazer sentido. Então, é aquela abertura da gente tentar de novo se reencontrar como humanidade. Revigorar a capacidade de questionamento e de entendimento das dificuldades e da compreensão dos dissensos. Então, é esse pensamento crítico que vai contribuir com que a gente consiga lidar de novo com os questionamentos. De que está tudo bem a gente ter vários entendimentos sobre um determinado tema. Que isso não é motivo de conflito, de guerra, de nada. A gente precisa fazer com que a sociedade cresça se ouvindo. E para criar sentidos públicos em que as vozes opositoras não sejam temidas, degradadas ou rejeitadas, mas valorizadas pelo incentivo a uma democracia sensata. Eu achei genial essa reflexão dela, porque ela aponta exatamente a questão de que vozes opositoras são fundamentais para sociedades democráticas. As igrejas, o ambiente escolar, também precisam ser espaços democráticos, em que as nossas diferentes experiências de fé não sejam razões de disputa e de polarização e de briga e de ameaça, como acontece
Ah, você é um luterano que não pensa igual a mim, logo eu vou te ameaçar. Cuidado, se você cruzar aquela esquina, eu te pego. Gente, isso não é assim. Então, a gente precisa desenvolver esse pensamento crítico para a gente acolher os diferentes olhares sobre um determinado tema, sobre uma experiência de fé, sobre uma compreensão de economia, saber que existe a pluralidade é algo positivo na sociedade. Ah, mas aí vamos relativizar tudo porque a gente vai aceitar tudo? Não. Tem muita coisa que a gente não aceita. A gente não aceita a violência, a gente não aceita o racismo, a gente não aceita a misoginia, a gente não aceita o ódio de classe, o ódio às pessoas mais pobres. Tá vendo? Porque é, de novo, essa capacidade da gente reencontrar o humano. Então, dizendo não para racismo, fazendo caminhos de diálogo sobre esses temas que são pontes que nos dividem, é uma contribuição singela, uma contribuição difícil, mas uma contribuição necessária da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Eu penso que agora a gente pode abrir para o diálogo, não sei se passei do meu tempo, se não passei, mas... Pastora Rome, nós queremos agradecer imensamente a sua brilhante análise, que tem sido muito elogiada aqui no nosso chat, né? Os professores, pastoralistas, muita gente comentando que estão assim encantados com a sua brilhante colocação. Como foi importante perceber que o diálogo é extremamente necessário e totalmente atual. E como o diálogo também é muito importante para a ambiência escolar, né? É interessante quando você trazia no começo, quais são os temas que nós precisamos dialogar na escola? Quais são os temas de tensão? E na escola nós lidamos com muitos temas de tensão. Nós lidamos com muita necessidade de diálogo, então acredito que isso está só reforçando e ampliando também a nossa visão de educação, de evangelização marista e o quanto isso está sendo importante. Então, muito obrigada. Pelo nosso tempo, nós vamos depois repassar o chat para você, as colocações. Agradecemos a todos e a todas que estão aqui compartilhando, parabenizando, estão encantados, pastora. Espero que seja aí a primeira oportunidade de muitas que nós nos encontraremos daqui para frente, né? Com certeza. Muito obrigada, viu? E para a gente encerrar esses minutos finais, queremos então só rapidamente trazer junto a essa nossa fala, a conclusão, o Marista Centro-Norte, inspirado na campanha da Fraternidade, também tem um projeto intitulado Campanha da Fraternidade, um projeto pedagógico pastoral conhecido já de muitos, mas que nós queremos resgatar algumas premissas que são fundamentais para nós pensarmos agora os nossos planejamentos. Iluminados pela brilhante colocação da pastora Rome, as premissas poderão também nos ajudar a pensar as ações, as atividades e o planejamento que estão a ser construídos, né? Então, uma das primeiras premissas que o nosso documento nos traz, olha que interessante, né? Pensar o projeto da campanha da fraternidade como uma atividade ampla de evangelização. O que nós entendemos por evangelizar? Concretizar na prática a transformação da sociedade a partir de um problema específico. E esse problema específico não é só de uma pessoa, como a pastora bem nos disse, né? Mas é de todos, cristãos e não cristãos, homens e mulheres de boa vontade, todos são convidados a participar da solução desse problema. Por isso que a nós, um ambiente escolar, uma unidade marista, cabe a nós propor soluções para esses problemas que são nos apresentados. E os temas sempre são escolhidos a partir da realidade socioeconômica e política do nosso país. E aí, quando a gente pensa no viés especificamente pedagógico, olha que interessante como o nosso projeto dialoga com a realidade educacional que nós estamos vivenciando no Brasil, né? Quando falamos que partimos de um problema específico, temos aí as metodologias ativas
que uma das situações, resolução de problemas, que nos ajudam, então, a pensar novas estratégias e novas metodologias de ensino e de aprendizagem. Quando nós falamos em propor soluções, estamos pensando em iniciação científica. Como que os saberes, como que os componentes curriculares, como que os conhecimentos historicamente acumulados nos ajudam a pensar a solução, nos ajudam a ter alternativas de resolução daquele problema. E quando nós falamos dessa realidade que nós vivenciamos, partimos do nosso contexto social atual, as atualidades. E aí temos todo o capital cultural, como é importante ampliar o capital cultural dos nossos estudantes por meio de leituras, escritas, diálogos, rodas de conversa, a produção textual, né, a proposta de intervenção que o Enem tanto nos pede, olha como dialoga imensamente com a nossa ação pedagógica. Precisamos não só conectar os conhecimentos, mas saber também intervir e propor uma alternativa para essa situação. E a interdisciplinaridade, que o projeto é muito favorável aos componentes, aos saberes que vão dialogando entre si e nos ajudando a elaborar, a sintetizar e a chegar em novos conhecimentos. Por isso que ressalto rapidamente os objetivos do nosso documento do projeto da campanha da fraternidade. Trazer para o cotidiano da escola as reflexões da campanha, ter momentos de estudo, de reflexão, aprofundamento com os educadores, as nossas equipes gestoras, pastoral, e principalmente pensar estratégias pedagógicas para a reflexão e a pesquisa científica, tendo em vista a atuação da sociedade. Como que o saber ilumina a nossa atuação e a nossa prática diante desse problema que estamos a resolver. E a refletir também, né? Então, aí temos um tempo de planejamento, pensando em parcerias internas e parcerias externas também, que podem contribuir para a nossa ação mais efetiva dentro da unidade. E, por fim, destaco o nosso SharePoint, que é a plataforma onde nós conseguimos divulgar e trabalhar um pouco mais de outros materiais, outros subsídios, que vão nos iluminando e vão possibilitando o nosso planejamento. Acho importante, como o link é comprido, meio difícil guardá-lo, salvar no próprio navegador. Salve no navegador e não no SharePoint específico, mas no navegador que ficará muito fácil de localizá-lo depois. E, por fim, destaco também a nossa pasta das boas práticas, que é um lugar aberto para todos os educadores, pastoralistas, todo mundo partilhar e contribuir com a riqueza da educação evangelizadora marista. Não é um lugar para a gente postar o que aconteceu, é um lugar para a gente antecipar. Coloque o seu planejamento, as suas atividades, cronogramas, projetos, as boas ideias que estão surgindo aí para a gente enriquecer a nossa rede e a nossa província. Dessa forma, a coordenação de evangelização e a coordenação educacional agradece mais uma vez a pastora Rome, o padre Patrick, por estarem conosco, o irmão Ataíde, e nós desejamos a todas um bom tempo de estudo, de troca de saberes e de planejamento.